Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos. Pessoal do vídeo aí, Shabbat Shalom a todos vocês. Uma honra tê-los novamente aqui conosco. E muito obrigado mais uma vez por estarem compartilhando aí nossos vídeos, os comentários que colocam, os e-mails para nós e tudo mais, pelos contatos, mensagens aí pelo WhatsApp, né, pelo SMS e tudo mais. Muito obrigado de todo o coração. Que Deus multiplique grandiosamente sobre a vida de vocês, todo esse carinho, toda essa situação que vocês estão nos presenteando, né? Isso é um presente de Deus, vocês são uma grande bênção aí, muito obrigado mesmo, né? Eu sei que às vezes vocês esquecem, né? Dá um likezinho pra gente lá nas curtidas lá, né? Se puder, agradeço aí. Quem puder também se inscreva no nosso canal aí também do YouTube, né? Uma grande bênção para nós isso daí, tá bom? E hoje temos uma porção bem interessante chamada Shoftim, ou seja, juízes, né? Que vai de Deuteronômio 16, 18 até 21, 9, Haftarah de Isaías 51, 12 a 52, 12 e João, capítulo 11, somente 11, ok? Prontos para a nossa viagem? Deixa eu apagar aqui, que isso aqui é o que nós fazemos antes, né, de começar os salmos, né, que nós trabalhamos aqui antes de começar a preleção com vocês. Bom, mas vamos lá. O que vem a ser essa porção Juízes, de tão importante que ela é, de qual grau de significância nesse sentido? Em primeiro lugar, precisamos criar conceitos para que possamos entender muitas vezes o que o Senhor fez a partir do que nós denominamos como Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, né, a Nova Aliança, né? Então nós temos aqui que começar a entender, principalmente trazendo aqui, né, capítulo 16 de Deuteronômio, onde ele diz para nós, né, façam para vocês juízes, ou seja, Shoftim, ok? São juízes, tá? E também façam para vocês o que? Guardas, Shotrim. Ok? Quem quiser ir lá logo de cara, Deuteronômio 16, 18, já dá essa visão para nós aí, dessa necessidade, ok? Mas Shoftim e Shotrim são tão parecidos exatamente. Shoftim, juízes, né? Inclusive tem um livro de juízes, né? Vamos ver lá que o nome dele é Shoftim, ok? Está escrito lá, né? Mas não temos esse livro de guarda. Por quê? Qual é a função? O juiz é aquele que dá a sentença de acordo com aquilo que está na lei, ok? E o guarda, ele faz o quê? Ele cumpre o que o juiz determinou, ok? Então nós temos esse tipo de situação na Bíblia inteira. Tem os juízes e tem os guardas. Mesmo no mundo hoje, se nós olharmos, né, para a estrutura que o mundo tem hoje, nós obedecemos o mesmo princípio da Bíblia. Nós temos juízes e temos guardas que vão cumprir as determinações que os juízes, né, determinarem que seja realizado. Ou seja, eu vou prender, eu vou na casa de alguém, vou fazer alguma coisa. E nós, nos últimos tempos, principalmente aqui no Brasil, nós estamos sendo, né, colocados à prova justamente nisso aqui. Isso aqui é bíblico, né? O juiz determina e o guarda vai lá e cumpre a situação inteira. Trazendo para dentro da Bíblia, é a mesma situação. Criaram-se os juízes, ok? Para justamente o quê?
a interpretação que eles dão, o entendimento que eles têm, o direcionamento através da palavra de Deus, o que eles têm. Tipo, eles determinam a situação e os guardas divulgam para as pessoas e falam, tem que ser dessa forma, senão você está fora da lei, ok? Fora da Torá. E em Cristo não é diferente disso, pelo contrário, é ressaltado isso daqui, principalmente na era messiânica. Tá? Por exemplo, no tempo atual, quando a gente fala em guarda, já vai falar em prisão, não é isso? Já vai prender, você está fora da lei, então você já vai preso. O próprio Cristo já dá aquele ensinamento daquele rei que perdoa a dívida e o cara sai cobrando dívida. Ah, mas eu queria cobrar deles para te pagar, mas eu te perdoei da dívida. E é que acontece com o rapaz? Ele vai preso. Porque além de não executar como o rei falou, que o rei tinha dado perdão da dívida, ele ainda foi para cima para cobrar as pessoas. De uma forma arrogante, precipitada e muito rude, digamos assim, muito diferente daquilo que o rei fez com ele. Da mesma forma, ele deveria ter agido com aquelas pessoas que estavam devendo para ele, ok? E ele não fez isso. Conclusão, o rei deu uma ordem, mandou prendê-lo e ele acabou pagando pela penalidade de não ter pago a situação. Então, ou seja, o juiz determina, o guarda cumpre e faz com que está fora da lei, vai ser preso e aquela situação toda. O que acontece na era messiânica nesse sentido? Haverá essas duas funções? Sim, permaneceremos nessa mesma função. Só que os juízes, existirão essas figuras de juízes, ok? Dando ordem para o guarda, não significa que na era messiânica, então haverá pessoas fora da lei que vão andar fora da lei? Não. Os guardas irão falar, olha, os juízes determinaram, de acordo com aquilo que o Senhor falou, que seja feito dessa forma agora. Ou seja, apenas comunicados, serão apenas comunicadores, não executores. Ok? Como é feito no dia de hoje, no nosso mundo. Então nós começamos dessa forma, logo em seguida, a passagem ele já coloca que não sejam corruptos, que não sejam corrompíveis, porque isso descaracterizaria toda a justiça. Ok? Então nós temos essa introdução aqui, interessante, por quê? Porque agora nós vamos atacar lá o capítulo 11 do livro de João. O livro de João, capítulo 11, só vai falar de um personagem. Um personagem muito interessante, que se chama Eliasar. Ok? Quem é esse tal Eliasar? Todo mundo conhece por Lázaro. Ok? Esse é o nome na tradução da Septuaginta, do latim, e esse é o nome original dele em hebraico. Tá? Então tem essas pequenas diferenças, que a gente vai corrigindo aí com o tempo. Ok? Então nós temos assim uma situação muito interessante de como colocar juízes nessa situação. Nós vamos falar de 3 personagens muito importantes. Eleazar, Miriam e Marta, as irmãs dele. Ok? São os 3 personagens que nós precisamos aprender a aprender com eles nessa situação. E o que representa justamente o caminho do juizado, o caminho dos guardas em cima disso. Então veja bem, nós sabemos lá que
lá, o Eleazar, Lázaro, faleceu e que o Senhor foi lá e o ressuscitou, restaurou a sua vida, ok? Mas tem todo um aparato aí, antes de tudo isso daí, que acontece o seguinte: ele está doente, se afasta, né? O Senhor se afasta dele, vai junto com os seus discípulos e tudo mais, e começa a se comunicar com os seus discípulos, onde ele diz, Lázaro, né? Se vocês me permitem, eu vou falar Eleazar, que eu sinto mais confortável, perdão até a alguns aí, porque assim, eu prefiro trabalhar no original, que é muito melhor. Então Eleazar, digamos assim, o Senhor fala, o Eleazar agora dorme. Os discípulos entenderam, tipo, ele foi dormir, né? Então amanhã vai estar sarado, aquela coisa toda, e ele por lá. Só que não é bem assim a história. Não é bem assim a história. O Senhor até deixa quieto, de certa forma, para que eles meditem. Afinal de contas, se nós observarmos a situação, quem é juiz? E quem é guarda nessa situação? O Senhor é juiz. E os guardas? Os apóstolos. Os discípulos. São os guardas da palavra que está sendo lançada. Ok? Com relação a isso, o que acontece? A interpretação dos guardas distorcem a lei, distorcem a ordem do juiz. Lázaro está dormindo, foi descansar. Mas nós, no hebraico, nós temos aquela situação, como vocês olham na Bíblia, né? Foi dormir com os pais. Tem assim Abraão, tem Moisés, tem Araão. Tipo assim, vai dormir com os pais. A gente sabe desse tipo de situação. Então, quando Cristo fala que Eleazar foi dormir, está dormindo, então, ou seja, para quem estava doente e dormiu, significa que já foi para a vida melhor. Ok? Já teve descanso eterno. Já ser decretado. Só que, para os guardas, que nós somos responsáveis pela guarda da lei, né, em fazer com que ela se cumpra, não é isso? Quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós temos o papel de guarda, não de juiz. Guardar a lei, guardar os ensinamentos. Aqueles que gostam de falar que o Velho Testamento caducou, beleza, então guarde o Novo, então. Seja a guarda do Novo. Só que sempre vai existir uma hierarquia. Por mais que tenha o juiz, vamos supor, o ministro da igreja, seja o juiz, por exemplo, ou ministros das igrejas aí, sejam juízes, aquela coisa toda, o povo é guarda. Por quê? Eles têm que executar aquilo que foi colocado pelo juiz. Ou seja, nós vamos fazer um propósito, está todo mundo de acordo, que fez a revelação de Deus e confirmação, e assim vai ser feito dessa forma. Beleza! Então todos irão participar, todos irão guardar, ou seja, irmã, você vai participar? Ah, não, porque eu tenho um curso para fazer. Ou seja, olha, guarda, sua função é orientar para que se cumpra. Por que ela não vai estar envolvida no movimento que foi direcionado pelo juiz? Ok? Por isso que tem que ter muita comunhão, muito relacionamento com Deus. Não é esse relacionamento do tipo, muita gente faz em casa, né? Prefere o individualismo, né? De tipo, não, eu amo Deus do meu jeito, não preciso ir lá na igreja, aquele pastor, só vou de vez em quando lá para tomar Santa Ceia. Essas irresponsabilidades, digamos assim, que não tem nada a ver, vem com os discursos, né? Deus é um só, sabe, aquelas coisas para massagear ego,
mais ou menos nisso. Mas a verdade toda, não, nós estamos aqui ficcionados numa situação que é real. Precisamos ter um juiz, aquele que realmente começa a pegar a lei, entender a lei através do Espírito Santo, e ela nos revela uma verdade. Quando é passada para nós passamos a ser guardas. Ou seja, anunciamos e também já fala assim, olha, segundo está na lei, é dessa forma que nós devemos agir. Então o seu comportamento está errôneo com relação a isso, ou seja, ele faz aquela correção. Não é assim que hoje acontece com os guardas. Ele não faz uma abordagem, faz uma instrução se há algum erro, olha, sua documentação está irregular. O senhor tem tantos dias para providenciar a regularização dela. Olha, o seu carro está em estado que não tem condições, então nós vamos ter que apreender seu carro. Mas nada impede do senhor correr atrás da documentação para regularizar. Não é assim que funciona um guarda. É a mesma coisa nós hoje em dia. Nós recebemos a mensagem de um juiz, ok? Processamos ela e falamos assim, olha, de acordo com o ensinamento, nós somos o guarda. Tipo, está errado isso aqui de acordo com os ensinamentos de Deus, e assim funciona. É assim, dentro de uma comunidade até fica fácil, porque um ajuda o outro, não é vigiar o outro, não tem que tomar conta da vida do outro, tome conta da sua vida. Se o irmão errou, por algum motivo, desviou do caminho, corrija-o. Não como um guarda, não, agora você vai preso porque você é um pecador. Para de julgar. O próprio Cristo falou para a gente, para de julgar. Porque senão você vai ser julgado da mesma proporção. E garanto que não vai ser nada agradável. Olha o exemplo que ele nos deu do rei. Ok? Então chega nesse patamar que tipo, nós temos que prestar atenção no tipo, cara, eu vou corrigir meu irmão, mas eu tenho que corrigir orientando. Ok? E se ele continuar errando? O que está escrito na lei? Chamam uma pessoa para testemunhar. Olha, vamos corrigir você assim, assim. Você está agindo fora do contexto, está numa boa. E se os dois não conseguem? Leva para a assembleia. Ou seja, leva para a liderança da igreja e apresenta as causas. E se mesmo assim ele não quiser modificar, ele é convidado a quê? A se retirar. Não está escrito isso na Bíblia? Não está escrito dessa forma? Então por que hoje nós entramos numa igreja, a gente percebe muito isso, a pessoa entra, senta no seu banco lá, glória a Deus, pula, toma a Santa Ceia, aquela coisa toda, parará, pá, e vai embora. E muitas vezes não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ninguém lá dentro. Simplesmente pega e vai embora. Ou então quando tem aquele grupinho, tipo, e não deixa ninguém entrar no grupo. Não, nós somos elite, porque nós sentamos ali na fila do gargarejo, digamos assim, a fila do cuspe, E quando a gente vai falando muito, vai voando o cuspe. Em cima, eles falam que até unção em cima do cuspe, aquela brincadeira toda. Nunca vi tomar banho de cuspe sem unção, mas tudo bem, vamos lá, Então são coisas que acontecem, que a gente vê hoje nas igrejas, assim, no movimento da cultura das pessoas. Isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver em julgar a igreja. Mas a crítica é no sentido de, tipo, as pessoas levam tão pelo lado pessoal e tão humano, ele cuspiu em mim, então eu estou abençoado. Eu não. Eu vou, cara. Não é assim que funciona, entendeu? A coisa toda. Então, para com esse negócio, isso se chama idolatria. E não é isso que Cristo vai nos ensinar no dia de hoje. Não é dessa forma. Como, por exemplo, quando eles chegam lá, eles tomam um pé. De que está falando de morte, Morte mesmo. Eles começam, olha o semblante do Senhor, entristeceu. Não. Porque quem sabia
sabia que não é para a honra dele, para a honra do nome de Deus. Ele está sendo um juiz, ensinando os guardas a como enfrentar as situações. De uma forma simples. Sem fazer aquele alvoroço inteiro, como eles estavam demonstrando. Não, precisamos ir lá na terra de Eleazar, onde ele está. Aí já começa a crítica. Pô, nós acabamos de sair de Jerusalém, a gente vai passar lá, eles vão nos matar. Já começam a colocar empecilhos esses guardas. Olha só, são guardas que não estão querendo cumprir a lei ou o discernimento de um juiz, mesmo sabendo da autoridade de Cristo, mesmo sabendo para que ele veio, mesmo vivendo junto com ele ali 24 horas por dia, ainda mesmo assim o homem quer ter razão como carne. Isso é um problema no mundo inteiro hoje. Não consegue desassociar, não consegue expandir o ser humano esse tipo de situação. Por quê? Tudo é de acordo com a carne. Esses discursos, você tem que ser rico. Cara, se eu tenho Deus como um pai, eu já sou rico. Eu já sou rico. A riqueza do mundo vai te levar aonde? A status? Vai te levar aos bens para o céu? Algum deles? Ou tudo vai ficar aí? Ou seja, as pessoas têm conceitos de riqueza hoje muito enraigados de acordo com o valor da carne e não com o valor espiritual. Se o Senhor é dono de toda a ouro e toda a prata, então quem tem ouro e prata aqui não tem nada. Porque tudo é de Deus, nada é do homem. Fato. Se está na Bíblia, Senhor, Deus, é dono de ouro, de prata, de joias preciosas e tudo mais, como está escrito na palavra, e se você crê na palavra, então se você tem alguma coisa de ouro, joia ou prata, e coisa aí na sua vida, não é seu. Não é seu. Tá? Você está de posse de coisa que não é sua. Então, comece a olhar a palavra de Deus e achar, não é meu. Meus, não, vírgula. A própria palavra de Deus já diz. Ok? Então ele vai lá e Cristo vai fazer o que deve fazer de acordo com o ensinamento que ele recebeu do Pai, a direção que ele recebeu do Pai. Afinal de contas, nós temos que fazer o quê? O caminho não é Cristo? Então o caminho é a obediência. Então ele vai obedecer aquilo que ele foi chamado para realizar. Ok? Chegou lá no caminho e foi se encontrar com as irmãs. Primeiro ele conversou com uma e falando assim, ele vai ressuscitar. Sim, ele vai ressuscitar, no último dia ele será chamado, ou seja, a lei, o juízo já estava lançado. O juízo já estava lançado. Então ela, como guarda da lei, já estava afirmando, sim, pela fé, que ele irá ser ressuscitado no final dos tempos, aquela coisa como nós já lemos. Cristo acrescenta o novo juízo. Ok? Eu sou o caminho e a vida. Não é isso? Eu sou o caminho. Esse eu sou é que nós precisamos atender e atentar para este chamado. Quando ele afirma sempre, eu sou, abre o olho, que vem ensinamento. E vem um complemento da lei. Uma explicação da lei em cima disso. E aí vem a outra irmã, mesma coisa, chorando e tal, e ele fala,
aonde ele foi colocado. Ok? Ele dá graças a Deus, tipo, obrigado meu Pai por escutar a minha voz. Aliás, você sempre escuta o que eu falo. Qual é o pai que não escuta o filho? Pessoas que estão aí com a guerra, né, da paternidade por aí, que a gente cansa sempre de falar, né? E a gente vê muito pai sem escutar filho. E principalmente, filho que não escuta o pai. Fica uma guerra aí de quem tem a paternidade, quem é isso, quem é aquilo. Na verdade, e em verdade, nem pai nem filho estão se conversando, como deveria. Porque, na verdade, pai que não frequenta a casa de filho, filho que não frequenta a casa de pai, não há vínculo. Não posso dizer que ele é meu pai espiritual, aquela coisa toda. Então, não há vínculo, não há conexão, não há ligação. Se os seus momentos são apenas momentos da igreja, não tem atividade, não participa de atividade, não participa de uma vida plena, então não tem conexão. E pai e filho estão sempre juntos. Olha Cristo. Olha Cristo. Todos os exemplos. Todas as noites ele ia conversar com o Pai. E quando os discípulos iam dormir, ele subia lá em cima, lá no monte, para conversar com quem? Com o Papai. Ou seja, todos os dias ele vai conversar com o Pai. Ok? E você? Conversa todos os dias com o seu pai espiritual. Já que você gosta de fazer tanto alarde. Conversar com o seu de carne e osso é fácil. Ok? Seu pai terreno é fácil. Principalmente aqueles que têm a bênção de tê-los perto de você. Mas, e seu pai espiritual? Você conversa com ele todos os dias? Você tem essa intimidade como Cristo tinha com Deus? Então ele está mostrando para nós aqui caminhos e deixas, digamos assim, que estão na lei. E como guardas da lei, nós estamos deixando de cumprir o que está determinado pelo juízo e pela justiça de Deus. A lei é a justiça de Deus. Então um guarda que não cumpre o que está na justiça, é um guarda corrupto. Começamos por aí. Então quando ele chega e fala para justamente, Pai, obrigado por me dar este momento tão especial, porque ele sabe que é para a honra dele, para a glória dele? Não. De quem? De Deus, do próprio Pai. Está escrito aí. É para a honra, esse momento é especial. É isso, os juízes, ministros têm que entender também que não é para a honra própria, pessoal. Tudo é para a honra de Deus. Não adianta nada montar um altar maluco lá, cheio de gente cantando, pulando para um lado para o outro, dançando, fazendo jogo de luz, jogo de som, jogo disso, jogo daquilo. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Não, que eu prego para 5.000 pessoas. Não, eles aceitaram Jesus. Falei, tem certeza? Tem certeza? Ainda hoje mesmo, numa das conversas que nós tivemos agora à tarde, um grupo de pessoas, que é pecado? Andar distante de Deus. Isso daí. E quantas realmente andam? Várias. Mesmo os batizados, andam distante de Deus. Por quê? Só ficam de acordo que tipo, se ele mandar eu faço, se ele não mandar eu fico na minha. Quem? O pastor. E a palavra de Deus? Não, se o pastor não falar que é para fazer, eu não faço. A palavra de Deus está escrito lá, medite na minha palavra de dia e de noite. Não foi isso que meu pastor falou, não. Falou que a gente só pode ler a Bíblia no dia de culto.
Tem Bíblias que a gente conhece que ela ainda tem selo ainda de tão pouco que ela é usada. Ela vai para o culto, volta para casa e continua fechada. Só vai ser aberta no culto seguinte, depois de uma semana. Em casa, do jeito que saiu da igreja, ela vai para casa. Só volta a ser aberta depois quando volta para a igreja. Isso daí é realmente guardar a lei? Guardar os ensinamentos? Olha a nossa função de guarda. Não é somente o de ação, mas de guardar também, para poder fazer justiça. Ok? Então nós temos essa situação bem interessante. E mais ainda, quando ele fala para a gente, remova a pedra. Remova a pedra. Talvez hoje, não sei, vocês estejam estudando aqui, você que está assistindo no vídeo, quantas vezes já falaram para você, sua pedra foi removida? Quantas vezes já falaram para vocês? Porque é você que remove a pedra? Não. O Senhor ordena para o guarda obediente, remova a pedra. Remova a pedra. E muitas vezes você está aí, meditando aí, tipo, mas eu não consigo aquilo, se lamentando uma série de situações. E Deus já falou, remova a pedra. Ele ouviu o seu clamor, ele ouviu a sua voz. E ele pediu, remova a minha pedra. E foi removida a pedra. Você já ousou sair de dentro da sua cova? Ou permanecer na sua cova é mais confortável? Porque as coisas estão chegando de modo fácil, confortáveis. As pessoas estão fazendo e te trazendo. Você não precisa nem esquentar a cabeça. Tudo acontece a teu gosto. Mas você continua reclamando. Por quê? Você está vivendo aonde? Dentro de uma catacumba. Lázaro estava dentro de uma catacumba. Ok? Lá não tem luz. Ok? Saia, Lázaro. Esta é a luz. A voz do Senhor dizendo, sai para fora. Quantas vezes Cristo já falou para você, vem para fora? Quantas vezes? E você ainda continua murmurando aí. A pedra foi removida. Isso eu te garanto. Se você tiver fé, sai para fora. Sai dessa catacumba. Que você persiste em se manter aí dentro. Querendo as coisas de mão beijada. Que Deus tem que me dar, Deus vai me fazer rico, Deus vai... Isso são trevas. Você está habitando em trevas. Você fica preocupado em ser rico. Ah não, que agora eu vou para a libertação, culto de libertação, que eu vou para fazer isso, que eu vou para fazer aquilo. Filho, ouça. Ouça. Sua pedra já foi removida. Vem para fora. Obedeça a ordem que foi dada de um juiz. Os guardas removeram a sua pedra. Vem para fora. Vem. Faça a diferença. Para de ficar enrolando aí dentro. Não, porque na minha igreja, porque não, porque... mas que vão pensar de mim? Mas é amizade, mas isso, mas aquilo. Vem para fora. Vem para a luz. Sai de dentro de onde te colocaram. Te botaram cabresto, te botaram dogmas, te botaram uma série de coisas. Vem para fora. Vem. Vem fazer a diferença. Vem ser luz de verdade. Luz não é você chegar no interruptor lá.
de dar a luz elétrica na sua vida. Não, não é nada disso. Você tem que ser luz. Você tem que iluminar aonde você está, onde você andar, por onde você for. Onde você plantar a sola do seu pé, você tem que ser próspero. Você tem que ser digno. Isso é a função de um guarda. Um guarda fiel a Deus. Ele é teu juiz, então seja o guarda dele. Seja o guarda dele, para que realmente as coisas aconteçam. Quer ver uma coisa interessante? Isaías 1:26. Restaurarei seus juízes, como o fiz anteriormente, e seus conselheiros, como no princípio. Princípio do quê? Como eu fiz em Gênesis. No Bereshit, né? Como fez e como está lá no princípio de tudo. Ou seja, ele vai restaurar. Ele vai restaurar. Ou seja, os juízes e os guardas vão fazer o quê? Vão levar as mensagens do juiz. Não vai ter mais prisão, não vai ter mais nada disso. Porque nós seremos os próprios guardas disso. Espalharemos a própria decisão de Deus numa era nova, uma era messiânica. E olha só em Zacarias 13:2. Quando esse dia chegar, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei os nomes dos ídolos da terra, para que ninguém mais se lembre deles. Você precisa de mais o quê? Para vir para fora. Você precisa de mais o quê? Não haverá mais nome aí de culto de libertação, não haverá mais nada disso. Esses nomes que eles insistem em falar. E nós aqui resumimos em adversários de Deus. Simples. Eu não preciso falar os nomes. Nós precisamos falar somente isso. São adversários de Deus. Querem andar à distância, à marginalidade de Deus, da própria lei. Até mesmo aqueles que falam que a lei caduca, eles querem andar o quê? Longe da lei de Deus. Porque se ele vai restaurar no tempo messiânico esse tipo de situação, e essa palavra ainda é viva e eficaz, porque ela vem de Deus, então isso aqui, juízes, nós teremos promessa de Deus. E não adianta me falar, a lei caducou. Como é que o juiz fala que a lei caduca? Se o novo depende do velho. Se o Novo Testamento depende do Antigo Testamento. Se a nova aliança depende da antiga aliança. A aliança foi quebrada e aqui foi restaurada. As várias alianças anteriores foram quebradas e aqui foi restaurada. Quantas vezes você já quebrou aliança com o próprio Cristo? Quantas vezes você pegou depois que já foi batizado? Lembra que Paulo ensina? É como se crucificasse Cristo todos os dias. Cada vez que você comete um ato, que você se distancia de Deus ou distancia da palavra dele, é como se você crucificasse Cristo todos os dias. Ou seja, não entrou arrependimento, não entrou em ti realmente a boa vontade de obediência, porque o caminho é Cristo, sim, o caminho é obediência. Cristo é obediência. Eu vim fazer aquilo que aquele que me enviou. Ele sempre fala isso. O que se chama isso? Obediência. Como guarda da lei, ele obedece o juízo. De quem? De Deus. Mas ele se torna juiz porque ele faz cumprir a vontade de Deus através da obediência. Então nós estamos num tempo onde justamente devemos pensar bem. Todos esses capítulos aqui, um pão de graça, estão combinados. Estão combinados para nos trazer ensinamento, nos trazer realmente uma palavra de edificação, realmente uma palavra que faz com que
nós possamos entender que aquilo que está escrito, como a própria a Marta fala, sim, ele virá no final do tempo. Ele será ressuscitado. Ok? A Marta fala isso para o Senhor. Ou seja, ela conhece a lei. Sabe da lei e tem fé na lei. Que aquilo vai se cumprir. E onde está escrito isso? No Antigo Testamento. Não era nada novo que Cristo estaria dando. Ele só apenas fez o quê? Revelou. Revelou. O que ele revelou? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a finalidade de tudo isso. Não sou o fim. A finalidade de tudo isso. Você não morre simplesmente, morreu e vou ficar dormindo lá na eternidade e vou ser acordado. E acabou. Não. Cristo já te dá. Basta crer. Ele já é a própria ressurreição e vida, desde que você creia, desde que você realmente seja um guarda da justiça. Cristo mesmo fala. Deus não me nomeou como juiz. Cristo mesmo fala isso. Deus me nomeou como juiz. Mas quem deve julgar é o próprio Pai. Cristo fala, eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero essa responsabilidade de ser juiz de ninguém. O meu trabalho, que ele quer ser, o guarda. Ele quer ser guarda. Por quê? Porque a guarda lhe comunica a vontade de Deus. O que Cristo mais fez? Comunicou a vontade de Deus. Julgou alguém? Nos incentivou a julgar alguém? Pelo contrário, ele deu um baita de ensinamento, dizendo, não julgueis, para não ser julgado na mesma proporção. Porque assim como tu serás julgado, como tu julgas, também serás julgado. E para se julgar, você tem que estar baseado em justiça. E justiça se baseia em quê? Lei. Então ele mostra, através da ressurreição de Lázaro, todo esse arcabouço de informação. Que a lei, sim, cumprida, trouxe a vida, ressuscitou, não reencarnou, como alguns falam de bobagem por aí, tá? Falam estupidamente por aí, não tem nada de reencarnação, aí é ressuscitação, bem diferente, uma coisa da outra, a Bíblia é bem clara com relação a isso, ok? Então você tem aí definições baseado na lei. E que lei é essa? Do Antigo Testamento, que todo mundo fala que caducou. Então, se eu não tivesse no Antigo Testamento, como então eu provaria a ressurreição de Lázaro? Como eu provaria isso? Sem a profecia, sem a promessa de Deus, que ele realizaria isso. E como todas as coisas foram feitas por ele, para ele, Cristo, ele simplesmente disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, sendo ele a ressurreição e a vida, Eleazares, Lázaros, que estão nos ouvindo, vem para fora. Saia dessa sepultura, desse teu marasmo por aí. Vem viver a tua vida. Vem ser feliz. Vem construir, ser um guardião da lei de Deus. Não para você julgar, mas para você realizar e ser extremamente próspero. Amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pela Tua direção, Senhor. Que o Senhor venha agora sobre a vida de Teus servos, Senhor, derramando a Tua unção poderosa, trazendo o Senhor para fora, meu Pai, tirando eles desse tempo péssimo, meu Pai, que andar oculto, que andar sendo omitido, se andar sendo enclausurado, Senhor. Hoje o Senhor removeu a pedra da vida de cada um deles. O Senhor trouxe a cura, o Senhor trouxe a libertação, o Senhor trouxe o discernimento e o envolvimento deles, Senhor, com a Tua palavra, para a grande honra e glória de Teu santo nome, Senhor. Então venha, Senhor, a dar um novo caminho, a dar uma nova história. Muda, Senhor, e transforma hoje mesmo, Senhor, a história desse que nos ouve, Senhor, para que cada vez mais testemunhos venham, Senhor, e dizer, Senhor, que realmente o Senhor é a luz do mundo, Senhor, o Senhor é a vida, o Senhor é a ressurreição, é tudo, Senhor, que nós precisamos, e tudo que é de mais precioso, Senhor, para nós, Senhor, é a Tua bênção, a Tua unção sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Shabbat Shalom, e o Senhor os abençoe e os guarde para todo sempre. Amém.